Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou atacar um dos meus problemas básicos, que é o acabamento. Eu tô tendo muito problema com o acabamento, que eu não tô conseguindo com a caneta e o programa que eu tô usando um acabamento bonito. Para isso, eu vou fazer um desenho simples aqui. Pode parecer um pouco complicado, mas eu fiz ele bem rapidinho, então eu nem vou me detalhar muito no desenho. Eu vou só me focar na parte do acabamento. Quando eu falo em acabamento, é a apresentação final do desenho. É a forma que eu vou deixar ele finalizado. Hoje em dia os jovens estão chamando de renderizar. Eu não gosto desse termo, porque renderizar surgiu com a questão de você usar o render da máquina, ou seja, o trabalho da máquina, para ela produzir o acabamento final de um arquivo, principalmente em 3D. E nesse tempo em que a gente está falando tanto de inteligência artificial que faz tudo sozinho, a palavra renderizar parece que você não teve trabalho nenhum para fazer. Pelo menos eu, que sou velho, eu não gosto. Vou chamar todos esses termos de acabamento, tá? É a apresentação final do desenho, que inclui desde a arte final, que é as linhas básicas dele, se ele não tem linha, as cores e a apresentação dele. Aí a forma que você vai apresentar, você que escolhe, se vai ser preto e branco, colorido, só em linhas, sem as linhas, só com as cores. Como é apenas um estudo, eu vou usar uma técnica que eu vi no vídeo do Mark Brunet, que eu achei bem interessante, que ele divide as etapas do desenho dele em poucos layers, num desenho digital. Então ele consegue fazer com a mesclagem das camadas um efeito de luz e sombra, bem interessante no caso. Como ele usa poucas camadas, dá para entender bem o processo dele. A primeira coisa é separar um layer para uma cor base para a gente trabalhar. No caso é só uma grande seleção da área de cor. Agora vem o primeiro problema. Na ideia dele, eu tenho que fazer uma camada com a relação entre luz e sombra, tudo em valores de tons de cinza, que eu vou usar essa camada para multiplicar na de baixo. A questão é que ela envolve ferramentas específicas e coisas que eu não estava sabendo usar. Então, se vocês forem ver o vídeo, eu tô me embananando pra caramba para fazer essa parte. Mas, até que depois de algumas tentativas falhas, eu consegui chegar num resultado relativamente interessante. Isso que é legal de tentar coisas novas. Por mais que a gente não consiga um resultado bom de primeira, quando a gente consegue alguma coisa relevante, é muito divertido. E a gente se sente feliz, né? Agora tem que ter paciência, replicar a mesma coisa que eu fiz no restante do desenho, porque ainda tem várias partes que eu ainda não tinha feito nada. Então eu vou pegar e tentar reproduzir essa mesma imagem que eu consegui no restante do desenho como um todo.
antes de continuar o processo. A primeira coisa que eu precisava fazer é separar as áreas de cor, que eu só tinha separado o rosto, eu achei que eu não ia conseguir fazer o processo como um todo, então aí eu resolvi e fiz uma separação em algumas outras partes do corpo. Agora que eu fiz todas as cores separadas, eu vou tentar aplicar esse valor tonal em tons de cinza em todas as partes do desenho. Acho que essa foi a parte mais difícil do desenho. Uma vez que eu consegui chegar num valor tonal que ficou agradável para mim, eu vou tentar fazer realmente a mesclagem das cores, que é a intenção do vídeo em si. Eu vou selecionar mais algumas áreas e vou tentar fazer essa mesclagem. O que é mesclagem? Vamos imaginar o seguinte, é como se eu tivesse uma folha sobre a outra. Então o que eu fiz? Em cima de uma, eu pintei a luz e sombra em tons de cinza e eu mando ela queimar de baixo como se fosse na cor que ela estava. No exemplo dele, ele faz isso e depois ele muda os valores das cores de cada parte que ele separou. Então, por exemplo, no rosto, aqui eu estou mudando o tom daquele tom de cinza para um tom mais rosado, avermelhado, que é a cor da sombra do rosto. Isso vai dar um volume que não fique tão acinzentado, ele fica brilhante. Aí eu faço a mesma coisa com o restante das outras partes do desenho. Nesse tipo de experimentação é comum a gente cometer erro. Por exemplo, eu deveria ter feito essas linhas mais escuras dos olhos separado do restante, porque na hora que eu fui mesclar elas não ficaram boas, mas aí eu dupliquei o layer e fiz uma apagação aqui com a borracha e consegui consertar o erro em si. Mas o processo está sendo um estudo, então esses erros são comuns. Eu cheguei a uma figura que eu gostei mais ou menos, mas eu ainda tinha que chegar num valor melhor. Por exemplo, na sobrancelha ou no corpo, eu não estava, na roupinha eu não estava conseguindo uma cor muito interessante. Foi eu mudar o método de mesclagem que eu consegui o resultado que eu queria. Uma vez que eu consegui esse resultado, ficou muito melhor, as cores mesclaram mais bonitas com o arquivo. Aí eu dei uma mudada em alguns tons da própria. Estou mudando os tons do rosto para conseguir chegar numa mesclagem melhor. Quando eu cheguei nessa mesclagem é que o desenho ficou realmente mais apresentável. Para finalizar o processo, eu vou aplicar um pouquinho de luz, um pouquinho de pontos de luzes no desenho, que eu achei que ele ficou ainda um pouco sem brilho. Aí eu finalizei a figura. Eu achei que ela ficou, por uma primeira vez que eu fiz, ela ficou muito bem. O que eu quis dizer no início do vídeo, que eu não gosto do termo de renderizar, é porque vocês viram o trabalhão que foi para chegar nessa figura? No caso, foi 2 dias de gravação, mais de 2 horas fazendo este desenho, errando um monte de vezes para conseguir chegar no resultado que eu gostasse para apresentar para vocês. A ideia é que o desenho tem que ser divertido, mesmo quando a gente faz na tentativa e erro. O que a gente muitas vezes não faz é tentar fazer coisas novas, que nem eu estou tentando aqui. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Se você gostou dessa técnica, eu vou colocar o vídeo do Mark lá na descrição desse vídeo para vocês verem o original, apesar de que ele está em inglês. Mas hoje não é problema, é só clicar na tradução automática que você consegue entender a maior parte das coisas que ele faz. Se vocês quiserem mais vídeo assim, eu vou fazer mais vídeo experimentando, porque eu estou tendo que realmente melhorar meu acabamento dos desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!